Antes de começar, eu devo alertá-los. Esse vídeo tem um conteúdo extremamente pesado, mas é um conteúdo necessário. Assistindo esse vídeo, você pode salvar uma criança no futuro. Então peço, compartilhe esse vídeo antes que ele seja derrubado. Envie para o máximo de pessoas que puder. Quanto mais pessoas assistirem a este vídeo, mais crianças serão salvas no futuro. Você pode vender o saco de drogas uma vez, mas uma criança de 5 anos, ela pode ser vendida de 5 a 10 vezes por dia, durante 10 anos seguidos. A partir desse ponto, você passará a ver a vida com outros olhos. Uma vez, ouvi uma frase em um filme que era mais ou menos assim: na vida existem 3 tipos de pessoas: cordeiros, pastores e lobos. Nesse vídeo, eu vou te auxiliar a ser um pastor, começar a prestar atenção nos lobos e proteger os nossos cordeiros. Antes de tudo, vou me apresentar para vocês e explicar o porquê eu me envolvi com esse assunto. Meu nome é Stephanie, eu sou advogada, pós-graduada em Segurança Pública e Investigação Criminal. Sou filha de uma delegada de polícia, enteada do Sargento Cavalcante, que é um policial muito conhecido aqui em São Paulo por ter atuado em mais de 2 décadas na rota. Sou mulher de um investigador de polícia civil e também atuei por muitos anos como estagiária na Polícia Civil numa delegacia na Zona Leste de São Paulo. Mas como que começou a minha história com esse mundo sujo? Bom, em 2010, assim que eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar na Polícia Federal. Eu fui trabalhar como terceirizada na Interpol de São Paulo. Naquela época, apenas 2 funcionárias terceirizadas trabalhavam lá, eu e mais uma mulher. Por 6 anos eu trabalhei na Federal. Foram anos que eu aprendi muito, foram anos que me ensinaram muito. Ingressei na faculdade de Direito durante o meu trabalho na Interpol, mas foram anos que psicologicamente me abalaram muito, e eu vou explicar para vocês o motivo. Durante esses 6 anos eu trabalhava de segunda a sexta-feira, todos os dias, todos os documentos, memorandos, e-mails, caixas, tudo que chegava para a Interpol passava por mim. Eu protocolava absolutamente tudo e distribuía para os delegados que trabalhavam lá na Interpol. Nos e-mails que chegavam de Brasília, vinham IPs. Você sabe o que é um IP? O protocolo de internet é a principal base tecnológica da rede. A maneira mais resumida de se explicar é esta. O protocolo é um conjunto de regras. Basicamente, são 2 regras. A primeira é identificar os dispositivos de rede. Todo dispositivo recebe uma numeração. O protocolo de internet é uma camada lógica que separa as telecomunicações da internet. Cada dispositivo na internet recebe um endereço numérico único para identificá-lo. Nenhum é igual ao outro, mais ou menos como nossas digitais. Ninguém tem uma digital igual à sua. As informações que você quer enviar são divididas em pacotes etiquetadas com endereços de IP de origem e destino. Os pacotes viajam de forma independente pela internet. Sendo assim, tudo que sai de um dispositivo é protocolado com um IP. Foram 6 anos, de segunda a sexta-feira, recebendo todos os dias fotos de crianças sendo abusadas, de criança passando por situação totalmente degradante, humilhante, e não tinha tarja. As coisas vinham como estavam na internet, as coisas vinham como as pessoas colocavam na internet. Isso me quebrou por um bom tempo, mas agora eu consigo falar sobre isso. Agora que eu te expliquei o motivo de eu ter contato com esse assunto, chegou o momento de eu te mostrar a realidade. Aqui no canal Operação Lotus nós falamos sobre segurança pública, e eu sempre trouxe o assunto de tráfico e abuso infantil. Nesse vídeo, na rede vizinha, em apenas 3 dias ele foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. Aqui eu falei sobre um possível traficante de crianças que postou um vídeo lambendo, mordendo e acariciando o próprio rosto com passaportes. E no vídeo que ele postou em suas próprias redes sociais, ele colocou a foto de 2 crianças. É possível observar que a da esquerda estava chorando. Qual é a intenção de um homem adulto postar um vídeo mostrando passaportes com estes gestos? E com 2 fotos de crianças? Você consegue imaginar?
Então vamos analisar mais algumas fotos deste perfil. Como você pode ver, um único perfil com várias crianças, até mesmo crianças especiais. Esse perfil já foi denunciado à polícia. Quando falamos de tráfico de crianças, é impossível não apontar a entrevista que a traficante Arlete Rilou concedeu à Record. Uma entrevista com muitos pontos marcantes. Um deles é a reação dela ao falar o que achava de ser chamada de traficante de bebês. Eu não acho nada, dou risada ainda, digo, oba! Arlete vendia bebês para famílias estrangeiras. Ela era intermediária entre o comprador e a mãe biológica. Fui traficante de criança e essas crianças estão maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. A organização criminosa contava com muitas pessoas, incluindo funcionários públicos. A traficante, inclusive, dá a entender que os funcionários eram ameaçados para realizar os trabalhos. Também estavam sabendo com quem estava lidando também, né? Mas e se a mãe biológica, a barriga de aluguel, desistisse durante a gravidez? E se ela não quisesse entregar o filho? Aí, você já gastou o dinheiro, você já usou o dinheiro, você quer o que agora? As crianças eram encomendadas. Arlete trabalhava com famílias que tinham preferência por crianças brancas. Eles exigiam, né? Porque eram crianças bem branquinhas, olho azul. Eu disse, olha, eu acho que vocês estão exigindo muito. Basta que não seja negro. Existem grupos na internet para diversos fins. E não é difícil achar grupos de barriga de aluguel. Mas se você pensa que uma criança pode ser vítima de tráfico apenas para ir morar com outras famílias, eu vou te mostrar. Essa é só a ponta do iceberg. Paulo Veronese Pavese, um menino de 10 anos, caiu no playground do prédio que morava. Foi levado para o pronto-socorro do Hospital Pedro Sanches. O menino foi vítima de um erro médico durante uma cirurgia e foi levado para outro hospital, a Santa Casa de Poços de Caldas, onde teve os órgãos retirados por meio de um diagnóstico de morte encefálica. Um diagnóstico forjado. O pior nesse caso vem agora. Eles sabiam que a criança estava viva e fizeram a retirada dos órgãos. O pai de Paulo ainda recebeu a conta do hospital cobrando a morte do próprio filho. E foi lendo essa conta que ele descobriu que os procedimentos cobrados eram duvidosos. Com a descoberta deste caso, outros 7 vieram à tona. E você, acha que isso é pesado? Eu vou te mostrar que o buraco é bem mais embaixo. A verdade é que esse tipo de tráfico de crianças é o mais rentável. Aqui estão envolvidas pessoas com muito dinheiro, fama e poder. Eu poderia falar aqui da lista de Jeffrey Epstein, mas eu resolvi focar nos casos nacionais. Esquerda, direita, cada um com sua ideologia, todos em prol das crianças. Tá certo? Eu acho que não. Agora que virou uma hashtag, algumas pessoas resolveram Perceber. os abusos que acontecem em Marajó. Mas vocês se lembram dessa fala? Os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo. Elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo. Não vou muito longe em dizer que artistas se levantaram contra Damares. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A memória de muitas pessoas é seletiva. A minha, não. Teve uma pessoa com uma fala em um podcast que eu não vou esquecer.
Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Vamos ouvir novamente. Você usava no mínimo camisinha pra a sua filha? Nunca usei, não vou mentir. O homem vitimou a enteada de 16 anos, com quem tem um filho. Esse homem que foi preso agora há pouco, ele é o seu pai? É, sim. Ele estava vivendo como esposo juntamente com a senhora? É, sim. Veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. A verdade, que poucos querem enxergar, começa a ser mostrada para você. Mas ainda tem mais. Eu vou te mostrar agora o quanto isso é cultural e você não tinha percebido. Imagine que você vive em uma comunidade onde é comum ter relações com crianças. E quando essas crianças menstruam, elas começam a engravidar. Elas são abusadas pelos pais, pelos tios, pelos avós. Como explicar essas meninas grávidas? Já sei. Vamos falar que um animal vem, se transforma em homem, seduz as meninas, engravida as meninas e vai embora. Isso te soou familiar? Pois é, essa cultura de abusar e não assumir a responsabilidade pelo crime está estampada na cara de todos nós, em forma de desenho animado, seriado, livros. Faz parte do nosso folclore. As crianças de Marajó não ligam para a bandeira política que você levanta. Afinal de contas, ela vende o próprio corpo por R$5, desde que se conhece por gente, como a mãe e a avó dela faziam. Por que essa situação não muda? Afinal de contas, qual é o interesse em não enviar educação, saúde, direitos básicos para determinadas regiões do país? Afinal de contas, não era algo não sabido. É algo ignorado, escondido, descredibilizado para o resto do mundo. Mas não é só em Marajó que isso acontece. Infelizmente, nossas crianças estão em perigo nos parques, shoppings, casa dos amigos, nas escolas. Eu vou contar para você um caso que eu tive conhecimento por ser de uma criança próxima a mim. A mãe dessa criança ouviu durante a madrugada a filha conversando com um homem, estranhou e foi conferir. Ao observar, a filha estava usando um aplicativo de jogo no qual é possível trocar mensagem por voz. O homem se referia à criança como: "Você é a mulher da minha vida. Você é tão madura para sua idade." Quando a criança contou toda a verdade para a mãe, a situação se tornou ainda pior. Esse criminoso era acompanhante de uma criança autista na escola. O próprio lobo cuidando da ovelha no meio de outras ovelhas. Sabe qual é o primeiro erro que cometemos? E esse erro, ao meu ver, é o pior de todos? Achamos que tudo isso só acontece com os outros.
achamos que tudo isso só acontece em outros lugares. Afinal de contas, é tudo coisa de filme, não é mesmo? Você consegue imaginar que esse tipo de tráfico, o tráfico humano, o tráfico de crianças, o tráfico de órgãos, é o tráfico que mantém algumas favelas? Sim, é mais rentável do que drogas, é mais rentável do que armas. As crianças são expostas a conteúdos e espelham esses conteúdos. Nesse vídeo, um menino, após abater a caça com alguns adultos, pegou o animal e começou a simular gestos e sons, como se estivesse tendo uma relação com o animal morto. O detalhe, o menino não aparenta ter 10 anos de idade. Podem imaginar que esse menino é exposto e que para ele esse ato é normal? Você consegue entender que enquanto não quebrarmos essa cultura, o abusado se torna o abusador e isso vira um looping eterno? Crianças que raptam outras crianças são ensinadas a tirar outras crianças de perto dos pais. Eu posso te dar um exemplo. Uma criança que fala para outra no parquinho: vamos ali no carro do meu pai, tem um doce. Vamos lá ver o meu cachorrinho. E assim você nunca mais viu seu filho. Até mesmo a Disney retratou no filme Rio uma criança que foi usada por traficantes de animais para capturar o personagem principal, que era o Marara Azul. Eu gostaria de ter uma solução mágica para tudo isso, mas infelizmente ela não existe. O meu padrasto foi policial militar por 30 anos, atuou por 26 anos na rota. Talvez você o conheça, o Sargento Cavalcante. Atendeu ao meu pedido e gravou um áudio com algumas dicas para vocês. Os pais, quando levarem suas crianças no parquinho, para que essas crianças se divirtam, para que essas crianças interajam junto com outras crianças, os pais têm que ficar espertos. É um momento, sim, de relaxamento, é um momento de diversão, é um momento de alegria para as crianças, não para os pais. Os pais têm que ficar espertos, atentos, ligeiros. Os pais têm que prestar atenção àquelas pessoas que estão em volta do parquinho. Aquelas pessoas que não olham para filho nenhum porque não estão com seus filhos, não têm filhos. Aquelas pessoas de atitudes suspeitas. Aquelas pessoas que estão ali vigiando, olhando o filho dos outros. Então não é o momento para o relaxamento dos pais. É o momento, sim, de diversão, alegria para os filhos. Os pais têm que falar para seus filhos desconfiarem, confiarem desconfiando. Ou seja, pessoas estranhas, pessoas até do próprio convívio, familiares, porque os abusadores estão também dentro de nossas famílias. Abusadores não estão somente aquelas pessoas estranhas. Então os pais ensinam seus filhos a não confiarem realmente, a não darem atenção. Qualquer estranho que se aproximar, qualquer familiar que falar algo de estranho, a criança não dê ouvido, a criança não responda e procure seus pais imediatamente. Isso é uma questão de segurança também. É de extrema importância ensinar que as crianças não apenas devem evitar estranhos, mas também devem evitar comportamentos estranhos. Não deve existir um segredinho entre o menino e o titio. Não deve existir algo que você não pode falar para sua mãe, pois ela ficará irritada com você. A confiança dos seus filhos é o maior bem que você pode ter. Vamos usar nossa voz. Chega de aceitar que os poderosos continuem explorando nossas crianças. Seja em Marajó, seja em qualquer outro lugar. Use o poder que você tem nas suas mãos. Denuncie, se levante, faça barulho. Eu tenho um pedido para te fazer. Cuidado. Não ignore uma criança. Mas antes de apontar o dedo, veja se o crime é real. Eu não vou fechar meus olhos e fazer de conta que eu não sei que muitas pessoas cometem o crime de denunciação caluniosa. Sim, infelizmente já me deparei com casos de mulheres que foram traídas em seus antigos relacionamentos e simplesmente fazem a cabeça dos filhos para dizer que foram abusados. Uma delegada já relatou em nosso canal, durante uma entrevista, o caso de uma mulher que, após ser descoberta, confessou que fez isso por vingança. Agora imagine, como fica a relação do pai e da filha
após a criança criar memórias falsas na infância de que foi abusada pelo pai. Se você gostou desse vídeo e pode nos ajudar a produzir mais vídeos, a realizar o nosso sonho de ter nosso próprio estúdio, não deixa de vir aqui no nosso link da vaquinha, tá aqui na nossa descrição do vídeo. Vai lá, faz uma doação, ajuda a gente para conseguir produzir cada vez mais conteúdo para vocês e cada vez com mais qualidade. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu vejo você no próximo Operação Lotus.